Olá, muito boa noite para você. Depois de meses de negociações, trabalhadores do comércio de Patos de Minas terão reajuste de 10,8%. Vereadores aprovam emendas para piso salarial de agentes de saúde e de endemias. Veículo estacionado ao lado de escola pega fogo em Varjão de Minas. Polícia apreende drogas em localidade rural e 4 pessoas são detidas. Caminhão que transportava máquinas agrícolas se envolve em acidente no Trevo da Pipoca. Marias artesãs passam a trabalhar em novo espaço. Cruzeiro vence o Vasco e confirma volta à primeira divisão do Brasileiro. E após a confirmação do primeiro caso de varíola dos macacos, infectologista explica as condições que levam à doença. Estes são alguns dos destaques do NTV News desta quinta-feira, que já está no ar. Em Varjão de Minas, nesta quarta-feira, servidores e alunos da Escola Estadual João Pereira Brandão tomaram um grande susto. Um carro que estava estacionado nas proximidades do prédio pegou fogo. A proprietária do Palio é professora na escola. Ela disse que chegou na instituição às 7h40, estacionou no pátio e após cerca de 10 minutos foi informada por alunos que estava saindo fumaça de dentro do seu carro. Ao chegar no local, ela se deparou com muita fumaça e rapidamente as chamas se alastraram. Moradores da região chegaram a levar extintores para a escola na tentativa de conter as chamas, inclusive com o apoio da Polícia Militar. Um caminhão-pipa de uma empresa particular foi acionado e concluiu o trabalho de combate ao fogo. As chamas não danificaram a estrutura da escola, porém, o carro ficou destruído. Os alunos ficaram ao redor do pátio e acompanharam os fatos. Ninguém ficou ferido. A hipótese da causa do incêndio é problema elétrico. Pelo menos 4 pessoas foram presas pela Polícia Militar na região da Baixadinha, em Patos de Minas, suspeitas do crime de tráfico de drogas. Toda a polícia conseguiu encontrar nessa região de mata 18 barras de maconha, um rolo-filme utilizado para embalar a droga, uma balança de micropesagem, 2 aparelhos celulares e um veículo, sem contar 2 homens que foram presos, sendo um de 22 e outro de 28 anos, e também 2 mulheres, ambas de 29 anos. Esse material foi encontrado na região da Chácara das Águas, próxima à região de Baixadinha. E eu vou conversar com o Tenente Vinícius, porque primeiro a polícia recebeu uma denúncia, né, de que estaria ocorrendo ali o mocó, vamos dizer assim, da droga, né? Exatamente. Aí durante o patrulhamento, a equipe da Roca, juntamente aí com a equipe Tático Móvel, receberam informações indicando o local onde aconteceria, né, a comercialização, onde indivíduos estariam indo para buscar uma droga naquele momento. Imediatamente as equipes deslocaram a região indicada, adentraram a região da mata, né, e após aplicar aí os cães de faro, foi localizado um tonel. Dentro desse tonel foi localizado aí todo esse material que você relatou, né, as 18 barras de maconha e mais materiais aí para a dolagem. Quando da retirada desse material, os militares escutaram barulho de um veículo e logo em seguida, 2 indivíduos adentraram a mata, seguiram pelo trilho e foram até o tonel. Ao chegar ao tonel, no local onde a droga estava, foram abordados pelos policiais, né, pela equipe policial que estava no local. Questionados, né? Eles simplesmente relataram que foram lá para fazer um corre. Foram presos imediatamente ali no local, declararam que estavam vindo fazer o corre, buscar a droga, né? A hora que saíram da região da mata, tinha lá um veículo estacionado e tinham 2 mulheres dentro desse veículo. Ao serem questionadas, declararam que foram ao local com os indivíduos para buscar drogas. Elas teriam vindo aí da região, né, da cidade de Vazante para buscar essa droga. Ou seja, tenente, quer dizer então que essa droga encontrada, ela seria abastecida o tráfico de drogas em outra cidade, né? Exatamente. Conforme foi aí relatado por essas mulheres que estavam no carro, elas teriam vindo da cidade de Vazante, segundo elas, inclusive, já teria esse costume de vir da cidade de Vazante a Patos de Minas, no linguajar que ela bem disse, porque ela seria uma pessoa desinflamada. Então ela teria vindo para adquirir essa droga e levar à cidade de Vazante.
Agora, naquele ponto ali, também na rodovia 365, diversas operações já foram feitas pela polícia, inclusive com apreensão de grande quantidade de maconha, drogas. É um ponto que é sempre fiscalizado pela polícia, não é porque está fora ali da 365, que é um trecho de atalho, que a polícia não deixa de fiscalizar, né? Exatamente. A Polícia Militar está sempre atuante, conta aí, conforme foi nesse caso, né, com a participação da comunidade de bem, que vem fazendo a denúncia. É claro que o sigilo do denunciante é mantido, né, por questões de segurança, e o que pôde resultar numa grande apreensão de drogas e tirar essa mercadoria do mercado, né? As pessoas podem ligar, pode denunciar sem medo, né? Não precisa ter medo, né? Exatamente. Nós temos aí, inclusive, um canal oficial, né, onde a identidade do denunciante ela é mantida em sigilo, que é o número 181. Muito obrigado, tenente, pelas informações. Está aí a apreensão de drogas, também com a ajuda do cão Kratos da Polícia Militar, cães farejadores, equipe especializada nesse tipo de ação, que conseguiu então prender essas 4 pessoas na região de Baixadinha, na Chácara das Águas. As imagens são do Gustavo Brito, Rafael Ribeiro, direto para o jornalismo da NTV. Um caminhão que transportava 2 colheitadeiras com destino a uma empresa de revenda de veículos pesados em Patos de Minas se envolveu em acidente na manhã desta quinta-feira no Trevo da Pipoca. Apesar do susto, ninguém se feriu durante o tombamento. De acordo com as informações do motorista, que tem 54 anos, ele vinha de Sorocaba com esse caminhão prancha, transportando essa colheitadeira de grãos que seria levada para uma empresa de revenda, New Roland, em Patos de Minas. Ao fazer essa alça de acesso para dar entrada na cidade de Patos de Minas, ele acabou, dá para ver aqui, ó, que a roda, essa curva foi fechada demais, ele contou que foi atrapalhado por outro motorista e acabou comendo um pouco da faixa aqui, ó, e o caminhão prancha acabou caindo junto com uma máquina pesada. De acordo com informações, essa máquina pesada aqui é avaliada em 2,5 milhões de reais e seria vendida, ou seja, estava aí destinada para Patos de Minas para ser usada nas lavouras aqui da região. Um prejuízo enorme, mas que, graças ao seguro, vai cobrir toda essa situação. A Polícia Rodoviária fez esse controle do trânsito para que não houvesse novos acidentes. Agora, a vítima, ela conversou com a nossa equipe de reportagem e disse que, além do susto e há 15 anos na estrada praticando esse tipo de serviço, essa é a primeira vez que isso acontece. Vamos ouvi-lo. Eu vinha de lá para cá, sentido a concessionária, queria fazer esse retorno. Geralmente eu abro mais para poder fazer o retorno. O veículo que vinha de encontro segurou, mas no momento em que ele segurou e eu abri para fazer o retorno, outro veículo entrou podando ele e me fechou meu espaço, eu tive que diminuir meu espaço. Eu diminuindo meu espaço, fiz o retorno e a carreta não acompanhou a faixa da pista e acabou pegando o barranco e desbarrancando para baixo ali e veio a tombar. É uma situação muito delicada que não tem um guarda-rei, não tem um meio-fio para segurar, foi bem difícil ali. Não, aqui não tem, aqui é só a terra mesmo e o capim mesmo que segura ali, mais nada, não tem guarda-rei, não tem nada. O caminhão, graças a Deus, não tombou com você? Não, o caminhão tá tudo certo, tudo tranquilo. Medo na hora, susto? Foi só susto, né? Susto. Carga segurada, tá tudo seguro. Muito alto o valor da carga. 15 anos que eu puxo transporte de máquinas e não é a primeira vez que acontece. As imagens são do cinegrafista Gustavo Brito, Rafael Ribeiro, da BR-365, no Trevo da Pipoca, em Patos de Minas, para o jornalismo da NTV. Depois do intervalo aqui no News, você vai ver que a Escola de Lagoa Formosa promoveu um Fashion Day com foco no empreendedorismo. E Marias Artesãs passam a trabalhar em novo espaço. As Marias Artesãs ganharam um novo espaço. O trabalho que antes era realizado no Parque de Exposições, agora será desenvolvido na sede da Secretaria Municipal de Educação. O Grupo das Marias Artesãs completou neste ano 20 anos de existência. O trabalho, inicialmente desenvolvido com algodão e que hoje tem como matéria-prima a palha de milho, passou por muitas etapas e desafios. E hoje recebe uma gratificação, um novo espaço no centro de Patos de Minas. O Grupo das Artesãs começou comigo no Memorial do Milho, quando o memorial foi inaugurado, em 2002, no dia 11 de maio. Então a história foi sendo contada, com as Marias do algodão, com as Marias do capim, com as Marias da palha. E
a gente precisava realmente de ter um local adequado onde a gente pudesse se encontrar e a gente pudesse, né, trabalhar. Então eu considero aqui o coração da cidade e estar no centro para nós foi o presente que nós ganhamos, porque a importância desse local aqui ela é muito grande. Primeiro porque nós, estando aqui, vai facilitar muito o nosso contato, o nosso encontro, né? Com as meninas. A gente está muito feliz porque essa inauguração foi muito esperada, porque a gente tinha um sonho de vir aqui para o centro da cidade. Como a gente trabalhava no Parque de Exposição, ficava muito longe o pessoal vir, né? E a gente ganhou esse espaço aqui, a gente está muito feliz. A gente está muito feliz por isso. Antes das atividades eram realizadas no Parque de Exposições, o que dificultava a locomoção das Marias, bem como reduzia o acesso das pessoas para visitar e conhecer o espaço delas. Agora, com o novo local de trabalho, esse serviço será facilitado e já está aberto a visitações. Nós estamos aqui toda segunda-feira até sexta, de 13 às 17 horas. Estamos atendendo, cada dia uma Maria fica aqui responsável para receber e já está dando resultado. E a gente convida todo o pessoal para vir cá nos visitar e conhecer o nosso trabalho, que tem muita gente que ainda não conhece, mas é um trabalho feito com bastante carinho, dedicação, um trabalho só com fibras naturais. E a gente está aqui à disposição, aqui no antigo fórum, e fica bem no coração da cidade, né? O Centro de Artesanato Marias da Palha fica localizado na Avenida Getúlio Vargas, no prédio da Secretaria Municipal de Educação, antigo Fórum, com funcionamento de segunda a sexta-feira, de 13 às 17 horas. Em Lagoa Formosa, estudantes de uma escola participaram de um Fashion Day, evento que teve como foco o incentivo ao empreendedorismo. O objetivo do projeto integrador é mostrar as profissões que alguns dos alunos já exercem e, através disso, divulgar, inspirar e incentivar os demais alunos que ainda estão no ensino médio. Ele traz também a ideia do protagonismo juvenil, que é o envolvimento do jovem estudante em atividades que vão além do seu universo pessoal e familiar, gerando efeitos na vida e sociedade. São vários professores, né, que fizeram esse projeto, levaram para os alunos em discussão o que eles queriam fazer dentro dos conteúdos, né? São projeto de vida, empreendedorismo, né? E os alunos que foram jogando as ideias. E aí foi trabalhando dentro de sala de aula, o que poderia ser trabalhado e buscando parcerias na nossa sociedade. Os alunos, de fato, assumiram seu protagonismo no evento. Auxiliaram na organização, na preparação do cerimonial do desfile, na escolha das roupas usadas pelos modelos, na maquiagem, na música, na fotografia, entre outras atividades, cada um atuando na área que teve mais familiaridade e pretende seguir. Para os jovens, abordar o empreendedorismo em sala de aula dá a oportunidade de vivenciar novas experiências e ajuda nas decisões que terão que tomar futuramente. Foi um dia muito corrido, teve várias preparações antes, escolher qual cliente cada maquiadora trabalharia, os materiais. Foi tudo muito corrido, mas tenho certeza que a noite de hoje vai fazer valer tudo a pena. Eu acho que o empreendedorismo é algo essencial na vida das pessoas, principalmente na vida dos estudantes. Como nossa cidade é uma cidade pequena, o empreendedorismo está sempre muito presente nas famílias e agora na nossa escola. Isso pode desenvolver muito, querer despertar algo mais aqui na gente. Isso é um ótimo trabalho para ser realizado aqui na escola, porque é muito bom, é um trabalho muito importante para a gente. O resultado final do Fashion Day surpreendeu até quem acompanhou de perto e ajudou no desenvolvimento do projeto. Que todos os alunos, não somente alunos, mas também familiares, sociedade, que possa receber tudo aquilo que antes, no decorrer dessa preparação, nós, como professores, como idealizadores do projeto, conseguimos observar em cada um dos nossos alunos, que foi o engajamento, o envolvimento. Olha, ver aqui a sociedade lagoense, empreendedores, exemplos de alunos que passaram aqui no chão da escola e que deram certo, vindo aqui hoje para mostrar para eles que é possível também.
eles passaram por aqui, eles tiveram as mesmas dificuldades que eles tiveram os mesmos medos que eles e hoje estão do outro lado, mostrando que essa caminhada dá certo. Foi lindo ver os meninos decorando o ambiente, os meninos fazendo os serviços mais assim, limpando cadeira, organizando a passarela, super incentivados a ajudar, as meninas se maquiando, arrumando o cabelo, foi maravilhoso. Então, para mim, a expectativa hoje, após o evento, ela já até se concretizou no decorrer de hoje, no decorrer desses dias que a gente vem trabalhando com o projeto. Quem mora ou visita Minas sabe que é difícil resistir às tentações da nossa culinária, né? Uma arte responsável por gerar milhares de empregos, renda e que é fundamental para a cadeia do turismo. Mata essa minha vontade que eu tô com saudade de Minas Gerais. Vai frango com quiabo. Manuel Pereira é chefe de cozinha. Trabalhou por muitos anos num dos mais tradicionais hotéis da capital, o Otton Palace, que fechou as portas em 2018. Neste sábado, depois de quase 4 anos, ele traz de volta a feijoada do chefe. O almoço tradicional, há 3 décadas, atrai muitos turistas e fãs da culinária mineira. Agora está de casa nova. Este hotel na Gameleira, num espaço de quase 400 metros quadrados, capaz de receber até 300 pessoas. Mas o que uma boa feijoada tem que ter? Perguntamos ao chefe. Cocção correta e principalmente não ser uma feijoada que você sinta o sal. Tem que estar temperada no ponto correto. A nossa feijoada tem o diferencial, que é uma feijoada onde cada um dos seus pertences, orelha, rabinho, língua, carne de sol, são colocados e expostos, ambos separados em cada uma das panelas. E não é para menos o entusiasmo do chefe de cozinha. Gastronomia e turismo são setores que estão em alta em Minas e andam cada vez mais de mãos dadas. A gastronomia mineira, ela traz o turista para experimentar, né, do nosso comidinho, o feijão tropeiro, a galinha caipira, o pão de queijo, aquela linguiça com torresmo. Então, isso está na essência do mineiro. Belo Horizonte hoje tem o prêmio, né, de gastronomia da Unesco. Então, eu acho que tem tudo para Belo Horizonte, aos poucos, né, cada dia mais mostrar o que a gente tem da gastronomia mineira. O IBGE apontou um crescimento de 41,9% no setor turístico de janeiro a julho de 2022 em relação ao ano passado. Minas cresceu acima da média nacional, 67%, boa parte impulsionada pelo turismo gastronômico. Em outra pesquisa da Secretaria de Cultura e Turismo do Estado, 88% dos entrevistados afirmaram que a visita a Minas atendeu ou superou as expectativas. 90% disseram que pretendem voltar. A cozinha mineira foi considerada como a principal imagem do estado para os visitantes. Cerca de 25% dos entrevistados disseram que quando pensam na palavra Minas, vem logo à cabeça os produtos e as delícias típicas da culinária mineira. Quando você ouve falar de Minas, o que te vem logo à cabeça? Queijo. Queijo e Mercado Central são duas coisas que a gente não pode deixar, uma de experimentar e a outra de conhecer, né? E o feijão tropeiro, eu acho que mistura com família também, né? Que eu lembro das minhas tias fazendo esses doces, essas comidas, frango com quiabo. Canjiquinha, aqui chama canjiquinha, frango com quiabo, adoro, doutor Mineira. Aqui no nosso estado, a gastronomia é um dos aspectos mais representativos da nossa cultura e da nossa identidade. A cultura alimentar mineira é muito rica, cheia de história e carrega muitos significados. É a história que permanece viva nas receitas, nos pratos e nas mesas. E é essa riqueza histórica e cultural que contribui muito para encantar e conquistar o paladar dos brasileiros e também dos estrangeiros. O setor de bares e restaurantes em Minas também comemora os números da recuperação.
Hoje, 3 a cada 10 donos de bares pretendem contratar mais até o final do ano. 5 a 6 vão manter o quadro e somente 1 a cada 10 vai reduzir o quadro. Então a gente vê que a economia está sim fortalecendo, muito por conta do turismo e principalmente agora, no fim do ano, que vão começar as festas. Eu acredito que o crescimento do turismo e do turismo gastronômico tem a relação com uma tendência comportamental dos turistas no pós-pandemia, que buscam lugares menores, um contato maior com a natureza e a fuga das grandes aglomerações. Então, nesse contexto, os destinos turísticos do interior de Minas Gerais experimentam o crescimento do fluxo de turistas e das oportunidades de desenvolvimento e fortalecimento do turismo gastronômico. Essa hora da noite, e a gente vendo uma matéria como essa, uma reportagem com tantas delícias da nossa culinária mineira, não é fácil não, viu? Minas realmente sai na frente nesse sentido aí, até porque é reconhecida pela sua culinária em qualquer lugar do país e até fora do país. Daqui a pouco aqui no News, a Petrobras anuncia a redução no preço do gás de cozinha e o Cruzeiro vence o Vasco e confirma a volta à primeira divisão do Brasileiro. A Petrobras anunciou hoje nova redução no preço de venda do gás de cozinha. A medida passa a valer a partir desta sexta-feira e a redução média será de R$ 3,15 por botijão de 13 quilos. Segundo informou a Petrobras, essa redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da empresa. Esta é a segunda redução do preço médio da venda do GLP para as distribuidoras neste mês de setembro e a terceira do ano. Mesmo assim, o custo do gás de cozinha vem pesando no bolso do trabalhador. Em Patos de Minas, o produto tem sido comercializado por até R$ 130. E aí, em alguns estabelecimentos, tem aquele acordo que você faz, né? Você faz aquela negociação. Buscar 115, para entregar 120, às vezes até por 115, depende aí do estabelecimento e da negociação que você vai fazer. Mas ainda assim, como a gente disse, o gás de cozinha continua pesando em nosso orçamento, esse valor acima de R$ 100. Agora você vai saber quem é a sortuda da semana em Patos de Minas, que faturou o terceiro prêmio do Triângulo da Sorte. Mais uma vez, uma ganhadora aqui em Patos de Minas do terceiro prêmio, no valor de R$ 10 mil. Foi a Camila Rodrigues Santos, aqui de Patos de Minas, que ganhou com outra pessoa e ganhou R$ 5 mil, né? A sorte sorriu pra você? Sim, dessa vez eu fui a premiada. E esse dinheiro chegou numa hora boa? Você já sabe o que você vai fazer? Eu ainda não sei, mas o dinheiro chegou numa hora ótima, porque nessa época de pandemia tá tudo muito complicado. E já tem tempo que você compra o Triângulo da Sorte? Já tem uns 3 anos que eu insisto. E qual que é o segredo pro pessoal de casa que tá assistindo pra vencer também? Não desistir, porque uma hora a sorte vai chegar. E agora mesmo que você tenha ganhado, você vai continuar comprando, né? Vou continuar insistindo. Maravilha, então muito obrigado, Camila. Então é isso, a Camila foi uma das vencedoras do terceiro prêmio do Triângulo da Sorte e ganhou R$ 5 mil junto de outro vencedor. Neste domingo tem muito dinheiro no Triângulo da Sorte, tem R$ 260 mil em prêmios e somente no quarto prêmio tem R$ 200 mil. Isso mesmo, R$ 200 mil. Ajude e concorra. No primeiro prêmio, R$ 10 mil, no segundo, mais R$ 10 mil, no terceiro, mais R$ 10 mil e no quarto prêmio, R$ 200 mil. Isso mesmo, R$ 200 mil. E nos giros da sorte são 30 prêmios de R$ 1.000 cada. O Mamoré anunciou hoje 2 novos reforços para a sequência da segunda divisão do Campeonato Mineiro. O meio-campo Nailson, de 29 anos, que recentemente esteve no Motoclube, e o atacante David Batista, que tem 33 anos e estava no Metropolitano. Os 2 jogadores já ficam à disposição do técnico Paulo César Catanossi para o duelo de sábado contra o Coimbra, que é válido pela primeira partida das oitavas de final da competição. O Cruzeiro está de volta à primeira divisão do Brasileiro e com 7 rodadas de antecedência, um recorde, né? A Raposa, que faz uma campanha histórica na Série B, venceu o Vasco na noite de ontem por 3-0. Uma noite para fazer quem sofreu sorrir. Teve quem cortou o estado para ver o tão esperado acesso. 8 horas de viagem. É um amor incondicional. A festa estava pronta para ver o cabuloso voltar nos braços do seu povo. Daqui agora pra frente assim é só glória, só vitória. Dentro do Gigante da Pampulha teve festa do início ao fim com mais de 59 mil torcedores.
E o carro-chefe foi o mosaico que também homenageou o fenômeno Ronaldo, sócio majoritário da SAF e principal símbolo da reconstrução do Cruzeiro. Foi a coisa mais linda. Eu cheguei no estádio, já estava o dia todo assim, meio que, sabe, ansioso. E aí cheguei no estádio, meu filho estava tocando atrás do gol, já não entendi nada. E fiquei muito emocionado. Aí depois o mosaico e depois a imagem minha de quando jogava aqui no Cruzeiro. Com a bola rolando, o Vasco até queria atrapalhar a noite especial, mas o jogo, que começou amarrado, aos poucos ia virando para o domínio celeste. E no chute de Felipe Machado, o desvio caprichoso fez com que o Mineirão explodisse pela primeira vez. O Cruzeiro queria mais, e o segundo gol veio na etapa final, com o passe de Bruno Rodrigues para o artilheiro Edu. Quando eu cheguei aqui era muita desconfiança, né? Um cara vindo do Brusque, dificilmente vai aguentar o peso da camisa do Cruzeiro. Cara, de coração, cara, como um atleta que tá na vida de jogador de futebol desde os 9 anos de idade, cara. Muitas camisas são pesadas, mas nenhuma camisa vai ser tão pesada quanto a força do trabalho, cara. O lado lamentável da noite ficou para os torcedores do Vasco, que arremessaram cadeiras contra os celestes e precisaram ser contidos após o segundo tento azul. Mesmo assim, o Cruzeiro dominava e Luvanor aproveitou outra ofensiva cruzeirense para marcar o terceiro. A torcida pediu isso, né, durante a competição toda. Queremos a festa, então hoje é o dia ideal para fazer ela. No apito final, o alívio. Foram 3 anos de espera, foram 3 anos de sofrimento, mas a página heróica, imortal do acesso do Cruzeiro precisava ser escrita aqui no Mineirão. O torcedor foi parte importante nesse acesso. O dia da glória finalmente chegou e agora o Cruzeiro vai por mais. Quer o título e também a melhor campanha da história da Série B. Me põe muito feliz porque todos fazem um esforço muito grande, né? Como vocês fazem dia a dia para seu trabalho, para sua vida, né? Então fico muito feliz porque deu resultado o trabalho deles. Mas a fala do professor foi suspensa pela festa dos jogadores. O Isolano não ficou muito satisfeito com esse banho gelado não, viu? Em instantes, aqui no News, após confirmação de primeiro caso de varíola dos macacos, o infectologista explica as condições que levam à doença. E depois de muitas negociações, trabalhadores do comércio em Patos de Minas terão reajuste de 10,8%. Depois de meses de negociação, finalmente a Convenção Coletiva dos Trabalhadores do Comércio de Patos de Minas foi assinada entre o Sindicomércio e o SINDEC. Depois de várias tratativas entre os dois sindicatos, sendo o do comércio e dos trabalhadores do comércio em Patos de Minas, enfim, chega-se a uma conclusão da convenção coletiva. Várias reuniões já foram feitas em Belo Horizonte para que os dois órgãos se alinhassem e mantessem sobre o que iria funcionar ou não no feriado. Lembrando que essa convenção, ela determina se a mão de obra pode ser utilizada no comércio de Patos de Minas. E chegando fim de ano, as datas comemorativas também, como o Natal, é importante que essa convenção aconteça. E acabou que, depois de várias tratativas entre o SINDEC e o Sindicomércio, houve essa conclusão. Vou conversar agora com o Eduardo, porque foi uma conversa longa. Nós estamos, então, já quase no final do ano e agora que vocês decidiram essa convenção. Sim, depois, como você bem disse, né, depois de várias reuniões, várias tratativas, inclusive nas últimas, né, com a interveniência das duas federações, né, na tentativa de nos ajudar a chegar a esse ponto comum. E aí, na data de ontem, no final da manhã, nós conseguimos assinar, né, até que enfim, esse instrumento, onde sim coloca, né, as bases aí para se usar a mão de obra no comércio de Patos de Minas, e então nós chegamos a esse consenso. 1º de março era a nossa data base, né? Então só agora em setembro, realmente muito demorado, muito prejudicial para as duas partes, né? Tanto para as empresas como
como para os trabalhadores. Não é bom para ninguém essa demora, mas a negociação é isso, né? Ela muitas vezes demanda essas tratativas, né? E agora, Eduardo, como fica a situação? Houve esse consenso, a taxa de, vamos dizer assim, reajuste, podemos chamar, ficou em quanto e como que vai ser feitos os pagamentos daquelas pessoas que não receberam essa diferença durante esse tempo do ano base, que é em março, por exemplo? A gente deve esclarecer que as negociações, elas não ficam limitadas somente ao índice de reajuste, né? São várias cláusulas, né, que a gente tem que observar. E esse ano até a demora foi muito mais em função dessas outras cláusulas que o SINDEC entendia que deveria ser incluída na nossa convenção, mas isso traria um custo muito maior para as empresas poderem obedecer essa nossa convenção, e foi por isso que a demora foi maior para se chegar a esse ponto comum, né? Mas em relação ao índice, foi o que deu o acumulado do INPC de 1º de março de 2021 a 28 de fevereiro desse ano, 10,80%, né, que foi o acumulado do INPC naquele momento. Então, os reajustes, será reajustado, então, retroativo a 1º de março, os salários da categoria daqueles trabalhadores que trabalham no comércio, né? E isso, nós, por conta dessa demora e por esse retroativo trazer um desembolso um pouco relevante, um pouco não relevante para as empresas, né, nós ainda colocamos a condição de pagamento um pouco mais facilitada, onde poderá ser pago, se for da vontade da condição da empresa, poderá ser pago em 3 folhas de pagamento, sendo a primeira relativa à folha de setembro, a segunda em outubro e a última em novembro. Então, tem essa possibilidade das empresas fazerem isso para dar um fôlego maior para os seus caixas. O comércio de Patos poderá usar mão de obra contratada nos feriados que virão, né? Com exceção do 25 de dezembro e 1º de janeiro, que são datas aí comemorativas muito importantes, que é o Natal e o Ano Novo. Fora disso, as empresas poderão usar, observando aquelas cláusulas próprias para se abrir em feriado. Uma das cláusulas que fez com que a demora ocorresse nesse fechamento foi justamente essa cláusula, uma delas foi justamente essa cláusula do feriado, que até então, até a convenção anterior, não se tinha obrigatoriedade de se pagar nenhum tipo de taxa para o sindicato laboral para que a empresa pudesse abrir em feriado. Infelizmente, nós tivemos que acatar essa reivindicação do SINDEC e colocar na nossa convenção essa obrigatoriedade de se recolher uma taxa para o sindicato laboral, para aquela empresa funcionar nos feriados. E horário especial de Natal também já vem estabelecido na convenção, os horários especiais, né, e para a gente também, para as empresas poderem aproveitar o movimento maior do Natal, né, que sempre é uma data que é importante para quase todos os segmentos do comércio. Muito obrigado, Eduardo, pelas informações. Lembrando que essas regras valem para Patos de Minas, já que em outras cidades da região o ano base é diferente. Então, vale para Patos de Minas e algumas cidades aqui do Alto Paranaíba que fazem parte dessa convenção, que tem o ano base em março. Outras cidades obedecem o ano base, começando em janeiro. As imagens são do Gustavo Brito, Rafael Ribeiro, direto para o jornalismo da NTV. Nós noticiamos ontem aqui no NTV News o registro do primeiro caso de varíola dos macacos em Patos de Minas. Nós procuramos um especialista no assunto que tirou dúvidas sobre prevenção e os riscos da doença. O boletim epidemiológico da SES-MG, lançado no dia 21/9, confirmou o primeiro caso da nova varíola em Patos de Minas. De modo geral, essa doença é uma infecção viral que tem várias formas de se apresentar. Dentre elas, a varíola dos macacos, que é diferente da variação que foi erradicada há pouco mais de 4 décadas. É uma doença muito importante, que gera uma preocupação e que precisa de um entendimento e esclarecimento. É uma doença que tem muito contágio, e esse contágio geralmente é feito de pessoa para pessoa, contato de pele,
contato íntimo e às vezes até mesmo por secreções respiratórias, secreções orgânicas. E essas secreções passam de pessoa para pessoa. E é uma doença que se transmite muito fácil. Pensando localmente falando na nossa cidade, é uma doença que pode gerar muitos sintomas, que podem gerar muitas infecções e essas infecções podem levar às vezes de desconforto para as pessoas. Os sinais e sintomas podem permanecer de 2 a 4 semanas e inclui erupções cutâneas ou lesões na pele, febre, dores no corpo, dor de cabeça, calafrio, fraqueza e linfonodos, conhecidos popularmente como ínguas. A maneira mais segura de se prevenir é evitar o contato direto com pessoas contaminadas. É uma doença que se transmite por contato e a gente precisa evitar o contato. De que forma que a gente vai ter a proteção? Manter o uso de máscara, evitar aglomerações ou locais fechados e, fundamental, compartilhamento de objetos. Como é uma doença que passa através de secreção, se a gente compartilhar às vezes um objeto de uso pessoal, um talher, algo que vai a algum tipo de secreção, pode ser um tipo de transmissão da doença. O vírus costuma ser eliminado pelo próprio sistema imunológico depois de cerca de 4 semanas, mas em alguns casos, o médico pode indicar o uso de medicamentos específicos para acelerar a cura. Para os vírus, os remédios que a gente tem como tratamento são antivirais. Como é uma doença nova, a gente ainda está em pesquisa para saber quais são os antivirais que combatem esse vírus. Recentemente, a Anvisa aprovou o uso de um tratamento que é chamado Tecovirimat. Esse medicamento é um medicamento que pode ajudar a combater as formas graves da doença e, quando indicado nas pessoas que é indicado, nos grupos que são indicados, ele pode ajudar ao combate do vírus. A seguir, vereadores aprovam emendas para piso salarial de agentes de endemias. Na reunião da Câmara Municipal desta quinta-feira, por meio da quebra de interstícios, os vereadores aprovaram algumas emendas que garantem o aumento do piso salarial para agentes de saúde e de endemias. O repórter Caio Machado tem mais informações. Boa noite, Odair. Boa noite aos telespectadores do NTV News. Hoje, na reunião ordinária aqui da Câmara Municipal, foi aprovadas emendas constitucionais que garantem o aumento do piso salarial das agentes de saúde e agentes de endemias, que passa agora de R$ 1.550 para R$ 2.424. Com as emendas, esses pagamentos começam a ser feitos nesse novo valor a partir do mês de outubro e, além disso, haverá o retroativo a partir do mês de maio. A reunião teve início com a tribuna livre, em que a secretária municipal de saúde, Ana Carolina Cacheta, participou apresentando essa nova regulamentação do piso salarial. Hoje foi proposta aí a votação do piso salarial previsto pelo Ministério da Saúde, dos agentes de endemias e agentes comunitários de saúde, que fixa aí o piso em 2 salários mínimos com os reajustes, né, anuais aí para ficar sempre aí nesse valor. E posteriormente, agora com a emenda com 60 dias, a regularização desses cargos deles, que quando criou, né, o Programa Saúde da Família, desde a época de 2006, autorizou a contratação desses profissionais, mas não passou a criação do cargo desses profissionais. Então agora o projeto vem fixar o piso e nós 60 dias depois vamos mandar aí a criação desses cargos deles e depois, junto com a criação, todos os processos seletivos que foram feitos de 2006 a 2022 agora para agentes comunitários de saúde e de endemias, esses processos seletivos vão ser incorporados na lei de criação desses cargos para manter a estabilidade de todos esses servidores que já estão com a gente. Não tem nenhum deles vão ser demitidos e sim a situação vai ser só regularizada com a criação desses cargos. A Elaine de Castro Oliveira é uma das agentes de combate a endemias que compareceu aqui na Câmara Municipal para participar da Tribuna Livre. Elaine, o que você achou do que foi proposto aqui pela Secretária de Saúde? Então, diante do que a gente já estava tentando, buscando e nos mobilizando, a gente acredita que tenha sido uma boa proposta, né, para ambas as partes. Pela mobilização que a gente realizou, a gente acredita que saiu vitorioso nesse dia de hoje. Então, a partir do próximo mês, vocês já começam a receber o salário com o pagamento ajustado, né?
Isso, a partir agora de outubro, né, que a lei entra em vigor e a gente já começa a receber o novo piso salarial. Além disso, o retroativo a partir do mês de maio. O retroativo, pela emenda constitucional, aproximadamente daqui 105 dias, a gente vai receber esses 4 meses retroativos, de acordo com a regulamentação que a Prefeitura ainda tem que fazer, o estudo do impacto financeiro e uma série de outros fatores que vai adiar um pouquinho esse retroativo. Mas ele será muito bem-vindo. E o responsável pelo pedido da quebra de interstício para que o projeto fosse votado e aprovado em 2 turnos foi o vereador Gladson Enfermeiro. Gladson, fala sobre a importância dessa luta para os agentes de endemia, para os agentes de saúde aqui de Patos de Minas. Veja bem, assim que passou a emenda constitucional 120, pelo Congresso, foi aprovado o piso, a gente busca com esse projeto de hoje apresentado pelo Executivo a regularização do piso. Primeiramente, vale salientar que vereadores Itamar André, vereador Cabo Batista, vereador Mauri, nós fizemos o Ezequiel também, não posso deixar de citar, que é o presidente da Câmara, nós fizemos 2 emendas. Essas emendas, o que elas visam? Primeiro, é garantir o recebimento e a regularização do valor do piso, certo? Que não inferior a 2 salários mínimos. Uma outra emenda colocada é que todas as agentes comunitárias de saúde e agentes de combate a endemias, elas tenham a sua regularização, ou seja, o seu cargo passe sim a fazer parte do quadro da Prefeitura Municipal. Porque uma lei de 2006 não regularizou essa função das agentes comunitárias de saúde. Diretamente da Câmara Municipal, eu sou Caio Machado, com imagens de Gustavo Brito para o jornalismo da NTV. Obrigado, Caio. Ele vai voltar agora falando de alguns projetos que seriam discutidos e votados na reunião da Câmara de hoje, mas que receberam pedido de vista ou foram retirados. E o projeto 5543, de autoria dos vereadores José Luiz Borges e Cabo Batista, foi devolvido hoje pelo Mauri da JL aqui para a Câmara para votação, mas novamente houve um pedido de vistas por parte do vereador Gladson Enfermeiro. Gladson, fala para a gente sobre a sua decisão de pedir vista para esse projeto que pede para que as pessoas que vendem materiais pela Ferro Velho comprovem a origem desses objetos. Certo, veja bem, primeiro nós temos que salientar que fomos procurados por alguns proprietários de ferro velho e manifestaram dificuldade em poder fazer a gestão de alguns itens que estavam prescritos nesse projeto de lei. Então, o nosso pedido de vista é para que a gente possa regularizar. Por exemplo, a pessoa tem um portão, uma grade, né, na frente da sua casa, ela quer fazer a venda? Qual a necessidade de comprovar a origem disso, né? Às vezes tem um ferro velho que já está juntado há mais tempo. Temos também os donos de oficinas, né, que tem vários produtos que são resíduos do seu trabalho. Por outro lado, tem que ser dito também que nós temos hoje um grande problema na nossa cidade, que são os furtos de fiação elétrica, né? Esses, com certeza, serão mantidos, mas o pedido de vista é para que a gente possa trabalhar com cautela, para que a gente possa, da melhor maneira possível, fazer um projeto que atenda tanto ao proprietário de ferro velho quanto à cidade de Patos de Minas, seja na proteção desses fios e cabos elétricos. E essas adequações vão ser propostas por você e pelo Mauri? Provavelmente outros vereadores já manifestaram interesse também em participar dessa emenda, né? Conversei bem com o vereador Zé Luiz, que acho que é salutar. Quando um projeto é feito a várias mãos, ele fica melhor. Outro projeto de lei que voltou para votação aqui na Câmara é o 5521, de autoria do vereador José Luiz Borges. Esse projeto pede pela alteração na lei número 8.176, aprovada em dezembro de 2021, pelo vereador José Eustáquio. A proposta do José Luiz é que esse projeto de lei, que proíbe a utilização de fogos de artifício em Patos de Minas, permita a utilização desses fogos na zona rural de Patos de Minas, visto que algumas tradições necessitam de fogos de artifício. O projeto havia sido retirado a pedido do próprio José Eustáquio, autor da lei que foi aprovada no ano passado e devolvido hoje para votação na Câmara. Entretanto, assim que foi apresentado, o vereador Mauri da JL pediu novamente pela vista para que pudesse fazer algumas adequações. Este foi o resumo de alguns projetos que tiveram pedido de vista aqui na reunião ordinária que aconteceu aqui na Câmara Municipal. Eu sou Caio Machado, com imagens de Gustavo Brito para o jornalismo da NTV. Com essa a gente encerra o NTV News de hoje, mas volta amanhã às 19 horas. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.